Existem exames que mostram essa alteração no cérebro? Não. Esses exames que demonstram essas alterações químicas que você mencionou no cérebro dos portadores de TDAH só são feitos em ambientes de pesquisa, centros universitários, e alguns desses exames não são feitos regularmente e não podem ser feitos regularmente em ambulatório porque são exames que são invasivos ou usam doses elevadas de radiação. Então são feitos só para pesquisa, para que nós possamos entender o que acontece no cérebro dessas pessoas. Mas no dia a dia não há exames. Não é necessário fazer eletroencefalograma, ressonância magnética ou tomografia, potencial evocado. Esses exames são pedidos muito eventualmente quando o médico tem dúvidas sobre a existência de um outro problema associado ao TDAH. Estudos já mostraram diferenças no sistema nervoso de um portador de TDAH. É preciso observar o funcionamento do córtex cerebral, a massa cinzenta, a parte mais superficial do cérebro. Aqui ficam cerca de 20 bilhões de neurônios. Esta região é fundamental para coordenarmos nossos movimentos e entendermos o mundo à nossa volta. A área do córtex pré-frontal é aquela que é responsável pelos momentos em que estamos prestando atenção, ficamos vigilantes e fazemos planos. Enquanto pessoas normais ativam essa área no córtex frontal para prestar atenção em alguma coisa, pessoas que têm TDAH não conseguem ativar essa área que as pessoas normalmente ativam. Então, para conseguir prestar atenção, elas têm que ativar outras áreas que normalmente não são nem ativadas, e são áreas grandes, como você pode observar, bilaterais, para conseguir fazer o mesmo teste de atenção, porque a área que deveria estar ativada não consegue ser ativada. Isso provoca cansaço, por exemplo, um esforço maior? Eles não conseguem fazer muito tempo, então eles conseguem fazer durante um curto intervalo de tempo. Mas não consegue fazer muito tempo. Muitas mães perguntam, mas para jogar videogame ele joga. Sim, mas videogame é altamente estimulante, é altamente empolgante. Eu quero ver ele fazer coisas que são monótonas, repetitivas, tais como estudar. Porque uma coisa que é estimulante e empolgante, com ou sem TDAH, a criança vai conseguir fazer. Mas eu preciso que ela faça as outras coisas que não são empolgantes e que não são estimulantes. Aí todo mundo faz, mas ele não faz. Essa é a diferença. O córtex pré-frontal tem de 1 a 4 milímetros de espessura. Estudos mostraram que quanto menos espesso ele for, mais grave é o caso de TDAH. Além disso, existe uma alteração química causada pela falta de 2 neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina. O resultado dessa combinação são pessoas com uma impulsividade maior, que têm dificuldade de manter a atenção no mesmo assunto durante muito tempo e que também são mais inquietas do que o normal, hiperativas. Mas nem sempre todos estes sintomas são acentuados. O TDAH ocorre com mais frequência durante uma fase da vida? Você consegue fazer o diagnóstico por volta dos 7 anos. Os sintomas de hiperatividade, que é ficar correndo de um lado para o outro, subindo nas coisas, estabanado, deixa cair tudo, isso vai melhorando do meio para o final da adolescência. Mas não desaparece completamente. Muitos adultos ficam balançando a perna ou se balançando na cadeira o tempo todo. Senta, levanta, vai beber água, vai fazer xixi, liga a TV, troca canal. A mulher fica desesperada, ele não para um minuto sequer. Ele não consegue relaxar. Sentar no sofá, numa poltrona, ouvir um CD até o final. Ele não consegue fazer isso. Mas ele não é hiperativo, ele é inquieto. Então os sintomas da hiperatividade melhoram do meio para o final da adolescência. Mas a desatenção não só permanece igual, como pode piorar. Porque à medida que você vai crescendo, cada vez você faz mais coisas que exigem sua atenção. Os textos são maiores, tem mais detalhes e os assuntos se tornam mais complexos. Então a sua atenção vai ser muito mais exigida do que antes. Há graus diferentes nos sintomas, por exemplo, entre homens e mulheres. Quando você trata crianças e adolescentes, há um predomínio enorme de garotos, né? E quando você trata adultos, é meio a meio. Você tem tantos homens quanto mulheres no seu ambulatório ou no seu consultório. O que explica isso? Possivelmente porque na infância e na adolescência,
as meninas têm mais desatenção e menos hiperatividade. Então, elas incomodam menos em sala de aula, elas são menos encaminhadas para diagnóstico. À medida que elas vão crescendo, os sintomas de desatenção vão aparecendo e vão atrapalhando mais ela, e as mulheres também têm mais ansiedade, mais depressão do que os homens. E quem tem TDAH tem mais ainda depressão e mais ansiedade que a população em geral. Então elas começam a ter mais sintomas e aí também vão procurar tratamento. E aí fica meio a meio. E o que isso provoca na vida adulta? Afeta a vida das pessoas mesmo? Os adultos portadores de TDAH têm muito mais acidentes de trânsito e quando eles ocorrem, eles tendem a ter maior gravidade do que os acidentes que ocorrem em pessoas que não têm TDAH. Eles têm maiores taxas de divórcio, eles têm quase que o dobro de taxa de uso de drogas ilícitas, eles têm maiores taxas de demissão e têm múltiplos outros problemas como depressão, ansiedade. Na internet, o TDAH é citado como o mal dos gênios. Muitos acreditam que Albert Einstein, por exemplo, tivesse o transtorno, mas os médicos têm dúvidas. Não está comprovado. Na verdade, a comprovação é oposta. Todos os estudos que compararam crianças com TDAH e crianças sem TDAH mostraram que essas crianças têm mais reprovação na escola, mais expulsão, elas ficam mais de castigo, têm pior desempenho acadêmico, inclusive na faculdade. Pessoas isoladas, que são pessoas que não servem como exemplo. O Einstein tinha um QI muito acima do normal. Então, se o Einstein tinha TDAH ou não, é irrelevante, porque nós não temos o QI do Einstein. Então, para nós ter TDAH é muito ruim. Se o Einstein de fato tivesse TDAH, para ele talvez não fizesse tanta diferença. Mas nós não somos o Einstein. Isso de alguma forma afeta, então, a inteligência da pessoa? Afeta. A ideia de que uma doença, um transtorno, não pode trazer benefícios para alguém. Algumas pessoas são pessoas iluminadas, são pessoas muito diferenciadas, e elas podem ser pessoas que nós admiramos, apesar de terem TDAH, apesar de terem dislexia ou qualquer outra coisa. São pessoas que, por suas qualidades, conseguiram conviver com um problema, com uma doença, e apesar disso conseguiram ser bem-sucedidas. Mas elas não servem como exemplo porque elas são muito diferentes de nós.